dia, povo de Deus, graças e paz a todos. O evangelho que nós acolhemos nesse domingo, dia 6 de novembro de 2022, é o evangelho segundo Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 38, que diz: Chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar a descendência ao falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois, no dia da ressurreição, de qual deles será esposa? Porque os 7 a desposaram. Então lhes acrescentou Jesus: Os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais a anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. O Evangelho do Senhor, louvado seja o Cristo, que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Bom povo de Deus, hoje nós vemos mais um daqueles típicos episódios em que alguns religiosos vão ao encontro de Jesus com alguma pergunta muito embaraçosa e desejando pegar Nosso Senhor em algum tipo de contradição. Eles, na verdade, é que ficam embaraçados com a sabedoria que vem do céu. Um grupo de saduceus, que eram pessoas que eram religiosos judeus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, na ressurreição da carne. Então, como forma de ridicularizar o ensino de Nosso Senhor e a crença na ressurreição dos mortos, eles vieram contando uma situação hipotética. No Antigo Testamento existia a lei do levirato, que consistia no seguinte: se uma família que tinha irmãos, então, se um irmão meu morre deixando a sua esposa viúva, e se ele não tivesse filhos, uma viúva sem filhos era, na verdade, condenada à indigência. Então, e naturalmente, esse irmão teria terras, teria uma herança que não teria para quem deixar. Então, a lei do levirato permitia que o irmão mais próximo em idade poderia tomar a viúva como esposa e suscitar nela filhos. E esses filhos que o irmão suscitasse na viúva não seriam filhos dele, mas seriam, em tese, filhos do falecido irmão, porque ele haveria esses filhos haveriam de herdar a terra e haveriam de cuidar da sua mãe. Então essa era uma lei que havia sido estabelecida na Antiga Aliança. E aí, com base nessa lei, eles contam essa história hipotética de que havia 7 irmãos. O primeiro era casado e morreu, deixando a viúva sem filhos. Então, o irmão mais próximo, ele tomou por esposa para suscitar descendência, mas morreu sem dar filhos a ela, e assim sucessivamente morreram os 7 irmãos, e por fim morreu a mulher. Então, no céu, na ressurreição dos mortos, de quem essa mulher seria esposa, tendo à vista que ela foi casada com os 7 irmãos? Nosso Senhor, com muita sabedoria, conta e diz o seguinte: olha, lá na eternidade, lá no céu, as pessoas não se casam nem se dão em casamento. Elas são como anjos de Deus, não têm essa atividade. Por isso que aqui nós aprendemos uma lição preciosa. Por isso que a gente, quando vai a uma celebração de casamento, a gente escuta o sacerdote dizer: eu vos declaro marido e mulher, ou então dizendo assim, até que a morte os separe. Sim, porque o sacramento do matrimônio dura até enquanto durar esta vida aqui. A memória fica, a lembrança fica, mas o sacramento do matrimônio se acaba quando se acaba esta vida. E aqui nós aprendemos uma preciosa lição sobre o que é o sacramento do matrimônio e, sobretudo, sobre o que é uma família. Para que Deus estabeleceu o sacramento do matrimônio? Para ajudar os cônjuges a irem para o céu.
O matrimônio, enquanto sacramento, ele existe como uma graça divina através da qual marido e esposa podem se ajudar em santidade para ir ao céu. E não somente eles, mas também os seus filhos, a descendência legítima que é suscitada por essa união, eles devem ser educados e ensinados no caminho da eternidade, no caminho do céu. Hoje, ao meditar sobre essa esperteza dos saduceus que queriam pegar Nosso Senhor em uma contradição, nós, na sabedoria de Cristo, aprendemos uma grande lição. Para que existe família? Para que existe casamento? Para que as pessoas se ajudem a ir ao céu. Para que os filhos que vêm dessa união, eles sejam ensinados no caminho de Deus e sejam orientados no caminho da eternidade. Que nós possamos fazer do nosso lar uma escola de santidade, uma escola onde as pessoas aprendem o caminho do céu. Pensemos nessa realidade, pensemos na vocação da nossa família, seja a configuração familiar que você tiver, às vezes a mãe, os filhos, às vezes o pai e os filhos, às vezes esposo e esposa, seja qual for a sua família, coloque uma coisa na sua cabeça. Deus lhe deu de presente essa família para que essa comunidade de amor possa se ajudar a ir ao céu. Ore pela conversão da sua família, ore pela conversão dos seus, ore para que sua família, tendo cumprido sua missão aqui nesse mundo, possam desfrutar do descanso eterno na eternidade. Um santo e abençoado domingo para você. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.